propriedade de formulário. A propriedade de formulário ela é muito interessante porque pode-se dizer que ela é o início do banco de dados. É por ali no formulário que vão entrar as informações, os dados para o banco de dados. Sem um formulário, não faz nem sentido você ter um banco de dados, porque para onde vai as informações se você não tiver um formulário? Você pode criar sites, landing pages, sem necessariamente formulário, mas hoje todo o sistema, seja um prontuário eletrônico, seja um cadastro mínimo de banco, qualquer cadastro, hoje tem um formulário. Você encontra formulário em tudo que é canto, na loja da Shopee, na loja da Shein, na Amazon, todo site hoje de lojas tem um formulário. Então não tem para onde fugir quando você quer aprender HTML e CSS, você tem que falar de formulário. Para você começar um formulário é muito simples. Você digita tag form e aqui você tem a possibilidade já ter aí o formulário. Observe que dentro do form não apareceu nada. Né? Dentro do form não apareceu nada aqui no meu HTML, na minha página aqui, né? Não apareceu nenhum detalhe. Vou apagar aqui e quero mostrar outra coisa a vocês. Quando eu digito form, aparece o get e o post. O get e o post é fundamental da importância você prestar atenção nesse ponto, por quê? Quando você seleciona o formulário, certo? E tem o get, o método get envia os dados e eles ficam aparentes aqui na sua barra de navegação, certo? Então, o método get, ele fica aparente nos dados na sua barra de navegação. Quando você está preenchendo lá o formulário e clica em submit, clica em enviar, os seus dados ficam visíveis na barra de navegação. Então, é muito importante ter cuidado que o método utilizado é o post, justamente para que seus dados não fiquem visíveis. Beleza? Justamente para que seus dados não fiquem visíveis. Então, tenham muito cuidado. No formulário, né, no form, você tem a opção de escolher o método post ou o método get. Nos formulários sigilosos, e a maioria deles, todos são o método post. Aqui no exemplo, nós vamos colocar o get, mas lembre-se disso. O action, basicamente, é para conter a URL, as informações para onde que serão enviados a informação para o banco de dados. Ok? Então, no action, ele vai conter a informação, certo? Você vai colocar uma URL, uma informação para, esse formulário aqui vai para o banco de dados X, certo? Então, essa conexão do formulário com o banco de dados é através do action, ok? Vamos avançar um pouco mais. Dentro do form, há uma tag chamada fieldset. E se você tiver observado, o fieldset nada mais é do que essa caixinha aqui, ó. É esse quadrado aqui. Ele não é um input, ele é literalmente uma caixinha que você pode agrupar determinados conteúdos do formulário. Por exemplo, imagine que essa fieldset você tem uma legenda com o nome endereço. Então, dentro dessa legend, você coloca o nome endereço e essa fieldset, basicamente, ela vai separar aquele campo de texto, aquele campo de informação, só para você saber que aquilo ali vai ser o formulário só de endereço, ok? Então, pessoal, o fieldset basicamente é essa linha onde vai separar as informações do formulário por determinadas áreas. Né? Então, você coloca o legend, que é literalmente o texto que vai fazer parte do conteúdo aqui, ok? Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos mudar aqui de endereço para dados pessoais. Imagine o seguinte, o primeiro input que nós aprendemos, certo? Se você digita a tag input ou só imp, observe a quantidade de inputs que aparecem aqui, ok? É um valor considerável de dados que aparecem no input, ok? O primeiro input, o mais comum, é o input text, ok? Sendo que, quando você coloca o input text, se você colocar o cursor aqui no campo do input, você consegue digitar. Sendo que, para o usuário, não está sendo informado o que é que ele deve digitar. Então, você coloca o que nós chamamos de label e coloca o nome data, ou nome, por exemplo, no caso, nome, né, que é o dados pessoais. Então, dentro do label, você está dizendo nome, em seguida, o input para você digitar.
Sendo que aqui tem um porém. Vocês estão vendo aqui o nome for? O for tem que ser o mesmo nome do ID. Porque eu preciso associar esse label com esse input. Não basta colocar em cima. Então, se eu coloco esse label nome, eu tenho que dizer esse label pertence a esse input. E aqui no for eu vou preencher, por exemplo, user. E aqui no ID eu coloco user. Sendo que essa tag name, esse atributo name, para que serve? Pessoal, esse atributo name dentro de formulário é extremamente importante. Basicamente, você está dizendo para qual campo lá no banco de dados ele está indo. Vocês não aprenderam em banco de dados colocar um ID, aí tem o que depois do ID? Tem o nome do usuário, data do usuário, pronto. Como é que você sabe? O formulário é esse input aqui. Como é que você sabe que é esse input que vai lá para o nome name ou user? É através do name aqui, certo? Então, essa conexão do formulário com o banco é por causa disso, certo? Quando eu coloco aqui, por exemplo, user, e lá no banco de dados eu tenho uma caixinha com o nome user, na hora que eu preencher aqui agora os dados, certo? Na hora que eu preencher aqui agora os dados e eu clicar para enviar, é esse nome que vai para lá no banco de dados, certinho? Show de bola. Então, fiquem cientes disso, que você precisa ter o name nesses seus campos de input, certo? No input text, no input password, no input e-mail, precisa ter isso. Outro input muito conhecido, eu vou só copiar aqui, é o input e-mail. Então, ao invés de agora ser input type text, é o input type e-mail. Aqui, ao invés de nome, eu vou colocar e-mail. E ao invés do name e-mail, de user, vai ser e-mail. O for e-mail também. E o ID user e-mail também. Então, maravilha. Observe o seguinte, eu posso colocar desse jeito, mas vocês por acaso já ouviram falar de algo chamado placeholder? Quando você estuda um pouco de Figma ou estuda algum outro conteúdo sobre placeholder, o que é o placeholder? Para que a importância do placeholder? Pessoal, muitas vezes, ao invés de você ter um label, você tem apenas isso aqui, ó, placeholder, digite seu e-mail. Se você observar, aqui agora, ó, dentro do formulário, tem esse textinho um pouco cinza. Esse texto que está dentro do formulário é o placeholder, certo? E se você clica, ele já aparece para você a opção. Na hora que você começar a digitar, ele some. Você apagou, ele aparece, certo? Então, o placeholder é justamente esse textinho, ok? E nada impede de você ter o label e ter o placeholder também, tá certo? Isso não é uma verdade absoluta. Você pode ter os dois, placeholder, digite seu e-mail, ok? Então você pode ter isso. E para que a importância do placeholder? Para você orientar o usuário no que ele deve preencher, qual a informação que ele deve colocar. E agora, pessoal, imagine que você está preenchendo uma senha, né? Você vai estar ali preenchendo um dado de uma senha. Então você vai colocar input text, a sua senha vai ficar visível, certo? Então você não coloca o input text. Qual seria o input? Password. Então o input password já deixa censurado para você a sua senha, certo? Ele já deixou censurado a sua senha. Vou acrescentar só mais uma label aqui, agora de e-mail, ou desculpe, de senha. Então, for pass, ID pass, que vai ser senha. Pronto, maravilha. Pessoal, eu vou chamar minha tag form aqui, só para que a gente possa estruturar. Vou chamar o form, vou aplicar um display flex, vou aplicar aqui flex direction column, vou aumentar o padding 40 pixels. Na verdade, não é o padding, perdão, não, é o field set. É o field set que eu quero alterar. Field. E vou aplicar try content base, botar aqui o margin bottom, tá aqui, ó, input margin bottom 10 e a largura eu vou deixar 45, 40. Pronto. Só para que a gente tenha minimamente uma organização aqui do nosso formulário, certo? Então, beleza, maravilha. Eu tenho aqui agora um formulário do nome, do e-mail e da senha, certo? Sendo que
existe um grande problema. Como é que eu vou enviar os dados? Eu preciso do botão enviar, certo? Eu preciso do botão enviar. Então, minimamente, eu preciso colocar o input do tipo submit. Se você procurar aqui, você vai encontrar input type submit. E esse input type submit, você está vendo que não aparece nada. Onde tem esse velho é justamente o nome que vai constar no botão enviar. Então aqui agora, vocês acabaram de criar um formulário. Se eu colocar um nome aqui, daniel@gmail.com, e colocar a senha e clicar em enviar, olha só aqui, ó. Olha o que aconteceu. No meu agora, no minha barra de navegação, olha aqui, ó, user Daniel, e-mail Daniel, certo? Olha aqui seus dados sendo expostos, porque o método do formulário está get. Aqui, ó. Se eu coloco agora o método post e clico em enviar, dá erro. Mas o erro ele é proposital. É justamente para que ele não envie, que no caso aqui ele dá erro por quê? Porque ele não tem para onde botar os dados. Por isso que dá erro. Ele dá erro na rota justamente porque ele não tem para onde enviar os dados, certo? Então se atentem a isso. Quando você coloca o método post, certo? Ele está garantindo uma segurança aí dos seus dados, tá bom? Não é para colocar o método get dessa maneira. Eu tenho o input type submit, velho, enviar. Eu tenho o input button, vou botar aqui cadastrar. E eu tenho a tag button, ok. Eu tenho os três botões. Se eu clico em enviar o tipo submit, ele dá erro, né? Porque ele está tentando enviar os dados. Se eu clico aqui cadastrar, olha o que acontece, nada. Se eu clico aqui no botão OK, se eu clico agora no OK, o botão dentro do formulário, ele tem a mesma funcionalidade do que o enviar, certo? Ele tem a mesma funcionalidade do tipo enviar. Se eu coloco esse botão fora, ele está fora do formulário, esse botão agora não faz nada. Qual é a diferença, então, do botão para o input type submit? Quando o botão, o nome button, está dentro, né, essa tag aqui, button, está dentro do formulário, ele vai assumir o papel de enviar os dados. Mas esse input button, não. Ele não tem a função de enviar, porque ele é do tipo botão. E esse aqui tem a função de enviar os dados, porque além disso ele está dentro do formulário. Então eu tenho três botões: o input type button, o input type submit e a tag button. A tag button, certo? É somente um botão. Imagine o seguinte: você tem uma calculadora online. Você digitou lá o valor 5 e o valor 3 e clicou em somar. Esse botão soma, ele não vai enviar o número 5 e o número 3 ou qualquer valor que você digite no campo para um banco de dados. Ele só vai mostrar na tela o valor. Então, a propriedade do botão é simplesmente funcional ali na sua tela. Ela não vai ter funcionalidade de envio de dados. Então, o input type button, dentro do formulário, ele somente é uma ação que não seja de envio de dados. A tag button, dentro do formulário, ela pode enviar os dados e, se for fora dela, é uma ação apenas de, por exemplo, imagine que é um botão para você expandir o menu e um botão para recolher o menu, se for o menu sanduíche. Lembra do menu sanduíche? Que é o quadrado com os tracinhos? Chamamos aquilo de menu sanduíche. É justamente para isso, certo? De você expandir ou diminuir a tela, por exemplo. Então, essa é a diferença de não usar um button e usar o input type submit. Continuando, aqui eu vou remover o botão cadastrar e vou remover esse botão OK. Pessoal, eu não posso simplesmente clicar esses dados aqui, enviar, sem o usuário preencher nada. Eu vou mandar um vazio para o banco de dados? Não posso. Então, existe uma maneira de eu dizer para o usuário que esse campo aqui ele é obrigatório. Por exemplo, o campo dentro do input, o atributo no caso, né, required. Esse atributo required faz com que obrigue o que? O usuário preencher esse campo. E essa mensagem, certo? Essa mensagem já é do próprio navegador. Preencha este campo, o próprio navegador já faz isso para a gente.
Então, a gente não precisa se preocupar com o tipo de mensagem que será exibida. O próprio navegador já faz isso para a gente, certo? Se você mudar de navegador, possivelmente a mensagem vai ser diferente. Se você abrir o Edge ou abrir qualquer outro navegador, Mozilla, possivelmente a mensagem vai ser diferente. O formato, a cor, certo? Mas essa mensagem aí que aparece já é do próprio navegador, ok? Além disso, eu posso colocar o required aqui também, no e-mail e na senha. Então, se eu coloco aqui o nome, coloco a senha e eu clico em enviar, aparece preencha este campo no e-mail. Mas se eu coloco apenas o nome sem o @gmail ou @email, @outlook, ele identifica que está faltando o arroba, ou seja, ele já proíbe mesmo que o usuário coloque o nome incompleto ou e-mail errado. Então, ele já tem essa trava aí de você colocar o e-mail corretamente. Já é o próprio navegador para a gente, ok? Então, isso aqui ajuda demais no nosso trabalho. Além disso, imagine que a senha tenha um limite de caracteres, ou um máximo, um mínimo de caracteres. Existe a possibilidade de você dizer, ó, no mínimo 8 caracteres. Chega aqui no input e coloca o atributo min. O min você vai colocar 8. Se você preencher agora tudo certinho e digitar 1, 2, 3, 4, 5 e eu coloquei 8, peraí que ele enviou, é min length, perdão, é min length, ok, agora é para dar certo. Agora sim, o min length, ele está dizendo aqui, ó, no mínimo, o tamanho mínimo é 8, ou seja, você está restringindo o usuário para que ele coloque no mínimo 8 caracteres, certo? Ok? Então tá aí uma maneira bem legal de você criar um formulário, é o nome, o e-mail, dessa maneira você construir aí o formulário, beleza? Outro botão muito comum também que você pode encontrar muito é o botão de reset. O botão de reset, ele já vem com a funcionalidade pronta, que é basicamente resetar aqui. Então se você clicar reset, botar aqui ó, Daniel, botar a senha e clicar em resetar, ele apaga os valores. Ele não está enviando os dados, ele está resetando. Então, às vezes tem formulários com essa função de reset. Beleza? Então, esse aqui, pessoal, é aqui pode ser entendido como botão cancelar. Você pode colocar aqui cancelar, enviar e cancelar. Se você quiser deixar um botão do lado a lado, você cria aqui uma div, joga o botão aqui para dentro, class, btn, vem aqui no seu css, ponto btn, display flex, justify quantity, space, between. Então tá aí, separou o formulário. Eu vou só trocar a direção, porque geralmente o botão enviar é do lado direito, né? Porque a gente está num país ocidental. Então, geralmente as confirmações são do lado direito. Tá aí, botão enviar e o botão cancelar. Outra coisa também que a gente pode fazer é estilizar o botão. Então, se você coloca aqui .btn e se você já assistiu às aulas passadas, eu vou estilizar esse botão utilizando o atributo, certo? Então, btn, abre parêntese, input do tipo submit, abre chaves, background color, agora foi, eu tinha colocado input, perdão. O botão que possui o tipo submit, a cor dele está azul, deixa eu deixar um azulzinho mais claro. Color white, vou botar um padding de 10 pixels, border none, para tirar essa borda preta do botão. Coloco também border radius de 30 pixels, vou aumentar o padding na horizontal e vou fazer a mesma coisa com o botão. Vou fazer o seguinte, ó, o tipo submit, vou copiar aqui, vou colar e aqui eu vou botar o reset. E ao invés dessa cor azul, vai ser a cor vermelha. Para dar um tchan diferente, cursor, pointer nos dois. Porque quando você estiliza o botão, ele acaba perdendo essa funcionalidade. Então tá aí, você tem como estilizar o botão, certo? E criar aí um formulário bacana. Pode colocar um hover também, então se você colocar um hover, vou remover isso aqui. Vou só mudar o background dele para deixar um pouco mais azul mais escuro. Então tá aí o hover aplicado. E você pode fazer a mesma coisa aí com o botão do reset. Vou deixar como desafio para você que está em casa estudando. Vou botar aí o botão reset. É só copiar e colar a mesma coisa, mudando o tipo aqui do atributo, certo? Lembre-se que isso aqui é o estilo, né, pelo atributo ali do elemento do HTML. Então tá aí um formuláriozinho bacana que você pode estar fazendo aí
em casa.